Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam. Então, por que é importante estudar o Espiritismo, né? Bem, a nossa casa tem vários cursos de estudo, vários grupos de estudo, né, focados justamente no interesse de fomentar realmente a divulgação do Espiritismo e, sobretudo, propiciar aos frequentadores a possibilidade de estudar efetivamente, né? Agora, a importância do estudo do Espiritismo é porque, primeiramente, a gente não pode deixar de falar isso, ninguém deve, e diria até ninguém pode aceitar o Espiritismo cegamente. A fé cega é coisa de outro tempo, é coisa lá para o século XIX, embora ainda tenha gente, né, que tem ainda esse posicionamento de aceitar tudo de uma forma direta e sem questionamento. Tem gente que aceita ainda no nosso tempo, né? Mas o Espiritismo ele nos convida, a proposta espírita é justamente de descortinar todo o conhecimento, porque a doutrina espírita é, sobretudo, uma doutrina exotérica. Ontem mesmo eu conversava com um conhecido meu que começou pelas vias do Espiritismo, mas foi parar no esoterismo. Você vê, ele fez um caminho talvez até inverso, né? Do exoterismo, né, que é totalmente aberto, ele foi se aprofundando e se afunilando na questão do esoterismo. E resultado, hoje não é nem uma coisa nem outra, abandonou tudo. Então o caminho realmente é complicado. Mas é dessa forma, pelo estudo, pela perseverança, a persistência no estudo, porque também não é fácil esse caminho, né? Realmente é um caminho que tem as suas dificuldades, mas ele vai propiciar a gente uma construção de um outro tipo de fé. É um outro tipo de sentimento, né? É o sentimento da fé raciocinada, né? Que essa fé realmente é aquela que vai dar suporte ao indivíduo em todas as situações da sua vida, que vai permitir que respostas nas situações em que ele tem as suas dificuldades, tem as suas limitações, em que ele sofra ou ele veja alguém sofrendo, então ele tem condições de ter um entendimento do que está se passando, do porquê, de respostas, né? Porque muitas vezes o que nos aflige mais, eu acho que é a falta de respostas, é a falta de entendimento. A criatura sofre muito, muito mais por conta dessas dificuldades, especialmente em tantas outras doutrinas, tantas outras religiões, que não oferecem respostas que acalmem, que confortem, que consolem o coração, né? E a doutrina espírita ela tem esse viés bendito de acalmar, confortar corações, né? E isso realmente é um destaque em relação à nossa doutrina. Então, a nossa doutrina, ela tem uma certa complexidade, né? E vai exigir da gente um esforçozinho, pelo menos para a gente conhecer aqueles conceitos básicos, aqueles conhecimentos básicos que a doutrina tem. A gente não pode se apartar desse princípio, né? Agora, a gente fala muito das mudanças que esse processo vai propiciar para cada um de nós, no sentido de abrir um outro horizonte, são outros horizontes que se descortinam à nossa frente, de percepção da nossa vida, da nossa existência, né? Respondendo uma série de questões, e a gente vai, de certa forma, a gente vai se aprendendo com essas questões, e a verdade vai se descortinando para nós. Então, João, no capítulo 8, versículo 32, ele falou assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do quê? De que liberdade que ele está falando? Justamente da nossa ignorância. A nossa ignorância ainda é imensa. Para nós mesmos que estamos, digamos, trabalhando lá no estudo sistematizado, que trabalhamos no estudo aprofundado da doutrina, que estamos participando de alguns grupos de estudo, para nós mesmos ainda há muita e persiste muita ignorância em mim, pelo menos em mim.
eu sinto realmente que eu tenho muito ainda a aprender. Eu acho que muito é pouco, né? Acho que muito é pouco. Falta realmente uma imensidade, né, que é incomensurável pela frente para a gente poder entender. Mas a questão de vencer a nossa ignorância, a gente precisa realmente de estudar. Uma vez até teve uma palestra aqui no domingo, e foi bem explicado isso, a gente não vai entrar nesse mérito. Mas falou assim, que a gente precisa primeiro entender os conceitos, para a gente poder compreender os conceitos e para que a gente possa efetivamente, então, buscar a nossa melhoria. Ou seja, você entende, digamos, é um aspecto de uma apreensão, de um entendimento, que alguém pode falar para a gente, olha, isso é assim, tá? Mas isso é assim, mas eu preciso assimilar realmente, verdadeiramente, que aquilo é assim. E aí eu compreendo, é como que eu introjetasse aquele entendimento. No momento que eu faço isso, eu estou apto para uma tarefa seguinte, para o passo seguinte, que é justamente o processo da minha melhora, da minha transformação, de eu utilizar essa compreensão que eu adquiri em relação àquele conceito para promover realmente uma aplicação efetiva disso na minha vida. E aí, então, a mudança se opera, aí, então, a melhoria tem condições de acontecer, de ocorrer, né? A doutrina espírita, quando chegou no Brasil, né, quando realmente a árvore do espiritismo foi transplantada para a pátria brasileira, no início, aqueles movimentos iniciais do espiritismo, o movimento espírita naquele momento, as casas espíritas que se formaram, elas estavam muito focadas na questão do fora da caridade não há salvação. Sem dúvida, é a máxima espírita magistral que realmente ela nos dá realmente diretrizes maravilhosas. Mas o que aconteceu? Será que a gente pode apenas trabalhar, sendo espíritas, somente pelo viés da caridade, no sentido assistencialista, no sentido da nossa doação, das realizações do bem que a gente tem, digamos, o dever como espíritas, como cristãos, de estar fazendo? Será que isso é suficiente? O que vocês acham? É suficiente a gente apenas trilhar o nosso caminho por esse curso de ação? Ou a gente precisa de algo mais? Falta algo mais para a gente poder ser efetivamente espíritas, né? Porque o ser espírita, ele tem uma outra tarefa a fazer. Vamos ver aqui o que nos diz? Vamos ver se... Ai, caramba, não está descendo aqui não. Está conseguindo... Peraí. Ah, sim. Desculpem aí que foi... E Jesus orientou para a gente, amar ao próximo como a nós mesmos. Isso, sem dúvida, perfeito. Mas o Espiritismo, ele vem nos trazer uma complementação. Os espíritos superiores fizeram uma rápida correção de rumo a Kardec, né, quando o orientou no sentido do amai-vos e instruí-vos. Sem dúvida nenhuma, nós não precisamos de algo além. Não adianta a gente ficar só na questão do amai-vos, né? A gente precisa realmente estudar, compreender melhor as questões, porque nós vivemos hoje, desde meados do século XIX, com o iluminismo, né, com as ciências todas que surgiram, o homem, com aclaramentos que a ciência veio trazer para a gente passou a ter ferramentas, ter elementos para compreender a realidade sobre outros padrões, em outro nível, de um conhecimento superior, mais abrangente, mais completo, né? Então, quando surge o Espiritismo, Kardec faz questão de frisar, o Espiritismo é uma ciência, né? E como ciência, para que a gente possa compreender, para que a gente possa aproveitar, a gente precisa estudar. Então, a questão do amai-vos e instruí-vos é essencial nesse processo. Senão a gente vai ficar só na via da questão do coração, da questão do sentimento, e não vamos desenvolver o outro aspecto, que é o entendimento, que é o aclaramento da nossa inteligência, da nossa intelectualidade, com relação a vários conceitos que são essenciais para que a gente possa promover esse passo maior, esse passo de maior significância para nós, que é a nossa transformação moral, né? É certo, sem dúvida, pessoas que fazem o bem, mas, quer ver, vamos ver esse slide agora que a gente vai trazer. Caridade é muito mais que simplesmente realizarmos atividades consideradas boas para outras pessoas. Até porque, dentro do nosso julgamento,
do que é bom ou não para o outro, muitas vezes acabamos incorrendo em graves erros. Então, o que acontece? Quando a gente estuda, a gente se instrui, a gente se aprofunda nesses conceitos filosóficos, nesses conceitos que a doutrina espírita vem trazer para a gente, no Evangelho, né, que o Espiritismo vem trazer ele redivivo, trazendo realmente os conceitos lá primitivos que Jesus colocou para nós, a gente passa a perceber que a gente passa a desenvolver um discernimento maior entre bem e mal, né? Entre, na verdade, o que na verdade é justo, o que é injusto. A gente passa a ter uma capacidade de enxergar a vida, as questões, com mais segurança nesses conceitos, nesses aspectos. Porque muitas vezes a gente está pensando que está fazendo bem e está fazendo um mal do caramba para aquela pessoa, não é? Então, isso é fato realmente, e o Espiritismo vem nos colocar isso muito bem. Até o próprio Paulo de Tarso, né, tem uma passagem dele muito interessante, que ele fala assim: nem sempre consigo fazer o bem que pretendo, mas o mal que não quero, esse eu faço. Isso ele falou, né? Então a gente precisa se desenvolver mais nessa questão de entender o que seja efetivamente esse bem, né? A gente precisa realmente ter um aprofundamento maior nesses conceitos, porque esse problema todo parte só desse problema da questão que nós falamos anteriormente, da nossa ignorância, né? Existe uma solução para isso, né? É o problema da questão não tão simples do conhecimento. E em se tratando da doutrina espírita, a doutrina espírita ela tem realmente algumas dificuldades, vamos dizer assim, em termos de estudo. A gente pode, bem, vamos falar mais à frente, a gente vai falar sobre isso. Vamos prosseguir mais um pouquinho. A questão, nós falamos ainda há pouco, da fé raciocinada, né? Então, será que para ter fé eu preciso estudar? Será que para eu poder robustecer a minha fé ela ter essa solidez, né, que vai realmente me sustentar na vida? Será que por que eu preciso estudar, né? A fé sem raciocínio, sem entendimento, ela vira fanatismo. E olha, quanto que a gente vê isso, né, em tantos companheiros que militam, às vezes, em outras searas, e até mesmo dentro da seara espírita. Às vezes já vimos criaturas, às vezes, um tanto voltadas, às vezes meio perdidas nesse campo, né? E às vezes por falta de estudo, por falta de um aprofundamento, às vezes tomam resoluções, entendimentos equivocados a respeito da doutrina, e isso é muito ruim. A gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente. Não queremos ser um bando de fanáticos. Queremos entender o que nos acontece, o que ocorre na vida dos nossos irmãos que sofrem, né? Até para ajudar os outros, a gente tem que entender melhor o que está acontecendo. Sem dúvida, a gente tem que ter um entendimento melhor. E para isso, o que vamos fazer? Recorrer a adivinhos? Quer dizer, sempre que precisa... Porque há pouco tempo mesmo, sei lá, a gente tinha essa mentalidade de que vai ali, até Marcelo, né, falou muito sobre... Eu vou falar o nome da dita coisa, né? Mas... pessoas que se colocam aí como na condição de adivinhos, de poderem ditar quais sejam os rumos que as pessoas as decisões que devam tomar em relação à questão do amor, para poder ganhar dinheiro, para poder conseguir resolver isso, resolver aquilo, e acha que naquele caminho vai ter solução. Fazer um mapa astral, né? Ou vamos nós mesmos tentar entender o que está nos acontecendo agora. A questão é a seguinte: as respostas para todas essas questões, elas estão, na verdade, em nós, né? Estão aqui em nós, presentes em nós. Então, a questão é que o Espiritismo veio trazer para nós a chave para nós acessarmos esse conhecimento que já está presente em nós, não está em outro lugar nenhum. Essas respostas estão todas em nós. Então, a questão é que a gente precisa batalhar por isso, né? O entendimento liberta, porque faz de você o seu próprio guia. A gente não precisa de terceiros, né? Tem pessoas que precisam estar num determinado local ou tomar tantos passos, porque ela acha que ela vai... Não, aquele passo não estava legal, vou tomar mais um passo. E sei lá, né, vira o papa-passe, né, para poder tentar se sentir melhor. Mas, na verdade, a questão é que quando a gente estuda, a gente se prepara, a gente se aprofunda, a gente vai construindo em nós, por um esforço, na verdade, individual, um arcabouço de informações, um arcabouço de entendimento que passa a nos dar uma fonte assim imensa
de entendimentos, de aclaramentos em relação às questões da nossa vida. Então a gente passa a ter, como está colocado aqui, porque te mostra que você tem as respostas dentro de você e que ninguém te colocou numa estrada sem mapa, ainda tem mais essa, né? O nosso Pai Celestial, misericordioso e bom, Ele não nos colocou na vida sem nos dar o rumo. Nós temos a condição de encontrar esse mapa, né? Encontrar essa luz para poder realmente trilhar o nosso caminho. Todas as respostas estão conosco e é preciso acessá-las, né? A gente precisa acessá-las, mas como? É por meio do estudo, sem dúvida nenhuma, que a gente vai conseguir isso. Não é por adivinhos, não é na mesa mediúnica também, não é naquela expectativa de que o outro vai revelar através de uma carta, que vai receber uma informação. Não precisa ser por essa via. Pode até vir por essa via, pode até ser que aconteça. De preferência, de uma forma bastante casual, sem que a gente esteja naquela expectativa de receber aquilo. Eu me lembro, há algum tempo atrás, uma reunião pública que nós tivemos, e o palestrante recebeu uma mensagem. Algumas mensagens, umas 3 mensagens. Na hora que falou o nome dessa companheira, ela se apavorou, porque era uma mensagem do filho dela, que não estava nem aqui, estava viajando, estava nos Estados Unidos, não sei, estava em outro país, ela não sabia nem como é que ele estava, em que situação que ele estava. Então aquilo foi uma coisa que... E ele, na verdade, foi um espírito encarnado dando uma comunicação, olha que interessante, né? O espírito encarnado. Então, quer dizer, até deixou ela meio assustada naquela ocasião. Allan Kardec fala para a gente, né, lá em Obras Póstumas, quer dizer, ele falou antes de morrer, foi publicado em Obras Póstumas, né? Na segunda parte, sobre o projeto 1868, né? Ensino Espírita. E ele fala assim, ó, nós copiamos aqui a íntegra para a gente poder meditar um pouquinho, refletir um pouquinho na colocação dele. Um curso regular de Espiritismo seria professado com o fim de desenvolver os princípios da ciência. Lembram que a gente falou da questão da ciência? O Espiritismo, ele é uma ciência. Ele não é só científico, mas que ele é uma ciência, é. Então ele pode ser, por isso que a gente falou daquele princípio anterior, aquele conceito de que o Espiritismo ele é exotérico. Ele, como qualquer ciência humana, ele permite que você estude, que você se aprofunde, né, nos seus conceitos, nas suas formulações, nas suas elucubrações, né? Ele difundir o gosto pelos estudos sérios. Como é importante, né, a gente ter o gosto de estudar, de saber, de fazer essa busca, de perquirir, né? Como Kardec foi um grande curioso. Ainda bem que ele foi assim, né? Porque ele nos propiciou a construção dessa doutrina magistral de uma forma tão sólida, tão robusta, né, que em muitos aspectos, praticamente integralmente, a obra é inquestionável, né? Não tem realmente o que colocar. E em muitos pontos ainda por ser compreendido, nós não temos nem elementos ainda atuais para compreender completamente aquilo tudo que foi colocado. Esse curso teria a vantagem de fundar a unidade de princípios. Esse aspecto é muito importante, a unidade de princípios. A gente vê a doutrina espírita, né, ou às vezes obras que estão sendo veiculadas, impressas, editadas e apresentadas como, digamos, escritas ou produzidas por pessoas, por médiuns que, digamos, estão falando sobre a doutrina espírita. E alguns pontos, às vezes a gente lê e a gente fica meio preocupado, meio confusos, meio assim, fora, sei lá, meio impróprios ali, algumas abordagens, né? Então, o que fazer num caso desse? Estudar, deixar de ler essa obra, colocar ela no Index Prohibitorium. Esses livros estão proibidos, hein? Esses vocês não botem a mão. Não, absolutamente. Todos nós temos o nosso direito, o nosso livre-arbítrio de tudo examinar, né? De tudo perquirir, tudo questionar. Então, que até venhamos a ler esses livros e vamos formar, mediante o nosso entendimento, aquilo ou recusar aquilo que não for pertinente, que a gente entender que aquilo não está batendo, que aquilo tem alguma coisa errada ali. Vamos procurar, vamos buscar, de repente, conhecer aquilo ali mais profundamente. De fazer adeptos esclarecidos. Olha, os adeptos esclarecidos, como é importante que o espírita ele seja esclarecido. Porque muitas vezes, se ele tem um entendimento confuso, ou não tem um conhecimento bem formado a respeito de algum assunto,
De repente ele está numa conversa, ele está sendo às vezes espetado por algum companheiro, de repente, religioso, estudioso, né, de outra religião, e vem, de repente, colocando certas questões, e a pessoa começa a fazer certas afirmações que acaba caindo no ridículo, porque ela não tem o fundamento, né? Ela não tem o conhecimento para aquele nível de discussão. Então, primeiro que discutir religião é uma furada do caramba, né? Não tem nada a ver discutir religião, isso absolutamente. Eu acho que o espírita, ele realmente até se recusa a esse tipo de diálogo, esse tipo de conversa. A gente tem até que sair fora realmente disso aí. Mas, eventualmente, você pode ser questionado sobre alguma coisa. Olha, se não souber, não tiver uma resposta boa para dar, é melhor a gente ficar quieto, a gente não falar nada, né? Deixar para um outro momento, tentar procurar saber para poder dar uma resposta melhor. Porque, às vezes, a pessoa fala uma coisa e, às vezes, vai cair no ridículo, que é o que ele fala dos adeptos esclarecidos, capazes de espalhar as ideias espíritas, não às vezes uma ideia formada na cabeça dele mesmo, né? E de desenvolver grande número de médiuns, né? Considero esse curso como de natureza a exercer capital influência sobre o futuro do espiritismo e sobre suas consequências. Quais seriam as consequências? Quais seriam essas consequências do espiritismo? A gente vê até uma questão do Livro dos Espíritos em que Kardec perguntou aos espíritos o seguinte: o espiritismo será a religião do futuro? E os espíritos disseram que não. Mas o espiritismo será o futuro das religiões. Olha que interessante essa resposta, né? Porque o espiritismo ele é a religião natural. Ele fala de forças da natureza, forças ainda pouco exploradas, né? Forças que ficaram assim relegadas a um segundo plano, realmente por medo, por questões de tabu. Isso aí ficou reservado muitas vezes até ao próprio esoterismo, que nós falamos, que eram aquelas doutrinas mais reservadas. E o espiritismo, de repente, se apresenta ao mundo de uma forma completamente aberta, completamente fácil de acesso, né? Então, as consequências do espiritismo, sem dúvida nenhuma, é o que? É a reforma íntima que se dá em cada indivíduo. E, sem dúvida nenhuma, a propiciar no futuro a reforma e a melhoria de toda a humanidade. Allan Kardec também costumava dizer que a doutrina espírita, quando bem compreendida, esse é o aspecto fundamental que nós estamos ressaltando nessa nossa abordagem, é uma grande aliada a todas as religiões, pois tira delas os excessos de origem humana e faz ressaltar a sua essência espiritual. Como falamos, a questão da abordagem científica do espiritismo, ela vem desconstruir, é um elemento fundamental na desconstrução dos dogmas que tantas religiões colocam. Alguns dogmas que alguns adeptos dessas religiões até se questionam, mas muitas vezes aquilo é enfiado goela abaixo, é aquele processo da fé cega, né? Da pessoa, se ela vai se questionar, ela vai perguntar alguma coisa daquele ponto, olha, se você está com dúvida nisso aí, então você sai. Então melhor você procurar outra religião. Se você tem dúvida nisso, não vai aceitar, pode sair, que aqui não é outro espaço. Então, o objetivo também, uma das consequências do espiritismo, nesse sentido, é de ressaltar a essência espiritual, porque todas as religiões têm a sua essência espiritual. Senão, não poderiam ter esse nome, né? Existe todo um aspecto que o Pai Celestial, ele propicia a toda a humanidade, em todos os níveis e os padrões de espíritos que existem encarnados, as possibilidades para que ele possa acessar certos entendimentos, certos conhecimentos. E para algumas pessoas, às vezes é necessário, de repente, certas questões de ritualísticas, né? Certas questões de paramentos, certas questões de imagem. Então, isso aí faz parte de todo um processo, né, em que estamos colocados enquanto humanidade para alçarmos no futuro, num outro momento, certamente, conhecimentos e revelações de mais próximas, talvez, da verdade, mais próximas dos conceitos reais, né, dessas questões. Sem desmerecer ninguém que pertença a qualquer outra religião, que a pior coisa que tem é a gente criticar outras religiões, que não é justo isso, né? Aí está a árvore do saber espírita, né? É uma árvore frondosa. E a gente percebe que lá na raiz está a codificação, né?
os 5 livros que a gente chama de Pentateuco. Pentateuco é um termo lá do judaísmo, né? Acho que não é muito pertinente, mas a gente fala Pentateuco. Bem, são os 5 livros da nossa veneranda doutrina. O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, né? A Gênese, Céu e Inferno, Evangelho segundo o Espiritismo. São a base, são a raiz dessa árvore do saber espírita. Então, realmente, o começo está aí, a questão da codificação. E os princípios que emanam, né, da codificação, aqui no tronco, né, nós vemos ali os princípios básicos da doutrina espírita. Então, esses princípios são fundamentais: pluralidade dos mundos habitados, existência de Deus, imortalidade da alma, né, a lei de causa e efeito, comunicabilidade dos espíritos. E a gente vê que o Espiritismo também tem essa abordagem tríplice, né, do aspecto religioso, o aspecto científico, o aspecto filosófico, e é construído nesse tripé. E abrange, a gente vê que quando o Espiritismo se coloca nesse tripé, a abrangência do Espiritismo ela é muito grande. Abrange e abarca praticamente todo o conhecimento, toda a cultura, tudo em termos de humanidade, está inserido dentro desses 3 aspectos. Então, realmente, a gente percebe que com esse gancho, o Espiritismo é capaz de realmente acessar e ter, digamos, a acolhida em todas as outras religiões, poderão um dia, estudando, se aprofundando e conhecendo realmente a doutrina espírita, ter um conhecimento, um entendimento diferente. Porque muitos falam da doutrina espírita, malham a doutrina espírita, pastores, sei lá, etc., fazem assim, botam para quebrar em termos de doutrina espírita, mas não conhecem, não penetraram a doutrina, não estudaram a doutrina, né? Eu me lembro de um pastor, até falecido, ele era da presbiteriana, igreja presbiteriana, né? É isso. Ele falava abertamente para os seus fiéis que ele tinha assim uma simpatia e por esses conceitos todos que o Espiritismo colocava. Então, alguns, né, que vão estudar e realmente buscar conhecer melhor e vão ter mais propriedade do que estão falando, aí vão fazer uma avaliação mais justa, mais adequada. Mas aí uma questão que surge agora, né? Como é que alguém deve começar a estudar o Espiritismo? Será que sozinho? Normalmente a gente começa a dar uma lida, né? Ganha um livro, começa a dar uma olhada. Eu lembro até o Prieto mesmo, uma vez ele, acho que uma palestra, acho que ele, se foi uma palestra, se foi uma peça dele que ele falou, que um cidadão tinha achado o Livro dos Espíritos no lixo, tinha achado um volume do Livro dos Espíritos no lixo, e se tornou espírita ao estudar esse livro, se interessou de ver esse livro, e estudando o livro, né, vendo aquelas perguntas e respostas, realmente achou aquilo muito interessante e decidiu realmente conhecer melhor o que seria o Espiritismo. Então, a questão é essa: como é que a gente deve estudar? Será que sozinho? Se a gente estuda sozinho, o que pode acontecer? A gente começa a estudar aqueles conceitos, né? A gente vai fazendo a nossa interpretação, a gente passando a ter uma visão, de repente, daquela questão, e muitas vezes aqui a gente está entendendo errado. Às vezes a gente está entendendo parcialmente aquelas colocações, né? Isso aí vai gerar, de repente, um problema, porque se a gente não entende aqueles conceitos básicos, a gente vai se complicando em relação àqueles mais complexos, porque o Espiritismo ele é assim, a própria obra mesmo, né, espírita, a codificação mesmo, e os livros todos, eles são organizados de uma forma assim gradativa, né? A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus, né? Então ele vai construindo, ajudando a gente de uma forma didática, partindo do princípio mesmo, de tudo. Mas sozinho, às vezes a gente pode ter o problema de se confundir, né? Se atrapalhar sem poder trocar ideia com ninguém. Aí surge a questão da proposta do estudo em conjunto. Esse realmente é o melhor de todos, mas eu queria falar com ele um pouquinho depois. Será que é melhor por palestras? A palestra, o formato da palestra, até ela é unidirecional, né? Às vezes, eventualmente, uma pessoa faz uma pergunta ou outra, mas não deveria. O certo realmente é a palestra fluir de uma forma unidirecional da tribuna para a plateia, sem dúvida. E aí fica uma coisa bem mais difícil de haver qualquer troca, quer dizer, o que a gente está falando, o que a gente está colocando, basicamente vai ter que ser aceito e acolhido por vocês. É lógico que a gente pode estar falando alguma coisa aqui imprópria. E, por isso mesmo, a casa hoje tem, já ao final da nossa reunião,
a possibilidade de alguém da assistência que tiver alguma dúvida ou não entendeu alguma parte do que foi exposto, poder acessar o expositor e trocar uma ideia, buscar um esclarecimento mais profundo a respeito de algum ponto que tenha sido colocado aqui. Então, isso por si é uma troca. Então, a palestra é boa? Sem dúvida. Mas será que só basta a questão do comparecimento na palestra para a gente poder estudar a doutrina? Aqui a gente está estudando o Livro dos Espíritos, né? Pode, em outra oportunidade, ser o Evangelho, né? Ou algum outro tema, outra temática. Mas, veja bem, é aquela temática. É também muito estanque isso, né? Porque vai abordar basicamente só aquele segmento, sem entrar em outros aspectos da doutrina. Então, é uma coisa meio limitada, realmente, a questão de você assistir através de palestra. Através de cursos. Nós não temos exatamente um curso aqui na casa, nós temos estudos, né? Temos estudos. Mas pode ter cursos. Na internet, já vi alguns cursos, né, sobre espiritismo, tem cursos que normalmente são gratuitos, não se paga nada por isso. E a questão do estudo em conjunto. Essa é a grande proposta, né? Realmente, para a gente poder ganhar com segurança uma profundidade realmente nos temas. Normalmente, esse estudo em conjunto, ele tem um facilitador, tem uma pessoa indicada pela direção da casa, da direção doutrinária da casa, para poder, digamos, estar acompanhando aquele grupo, orientando o grupo, e para evitar que aquilo escape, né, de repente, para outras discussões, para questões que às vezes saem fora da questão da doutrina. Então, é um zelo, até por aquela questão que nós falamos anteriormente, daqueles princípios, né, da integridade da doutrina, para que não se aborde coisas que vão, de repente, contra o próprio espiritismo, não tem nada a ver, né? Então, o estudo em conjunto vai propiciar isso, o debate, né, a troca de ideias, a troca de experiências, e isso vai realmente ajudando a gente a refinar o nosso entendimento, a aparar algumas arestas que podem estar deformadas e podem atrapalhar no futuro que a gente possa aproveitar melhor esse entendimento, esses conhecimentos para a nossa melhora, a nossa reforma. Agora, qual o estudo que é mais importante de todos eles? Todos eles são importantes. Tanto a gente deve estudar sozinho, a gente deve estudar por palestras, assistindo palestras, a gente deve, se tiver algum curso, participar de algum curso que nos interessa, e deve, sem dúvida nenhuma, estudar em grupo, estudar em conjunto, porque cada qual vai ter a sua finalidade, né? Tem o seu sentido para a nossa vida, para a nossa necessidade, ou a necessidade que nós elegermos, porque temos livre-arbítrio, né? E podemos fazer a nossa busca de uma forma livre. Então, nada nos é imposto nesse sentido. O Espiritismo não impõe nada a ninguém, né? Os conceitos espíritas não são impostos a ninguém. É livre discutir, é livre questionar, e é importante que se questione, porque nós já saímos, como já falamos, da questão da fé cega. Nós hoje estamos buscando nos orientar por uma fé raciocinada. Então, é uma fé que tem base, ela tem substância, né? Ela tem força, ela tem corpo. Não é uma coisa abstrata, não é uma fé abstrata, é uma fé que tem solidez, ela tem realmente a anuência do nosso conhecimento, do nosso entendimento, do nosso intelecto, do nosso raciocínio. É algo que a gente construiu, mas pela via do nosso raciocínio. Então passa a ser nem mais fé, é uma fé com certeza, né? É uma fé que passa a ter o aporte da certeza. Então é uma coisa realmente, não é mais só crença, não é uma fé só crença, mas é uma fé certeza. E o Espiritismo nos leva a esse novo passo, que realmente é algo de uma força que a gente não pode imaginar. Como é diferente isso, né? A gente perceber as coisas dessa forma. Aqui, só para não assustar vocês, mas assustando, isso aqui são só as obras de Kardec, tá? Só o que Kardec produziu, né? Na época lá que ele começou a trabalhar com os espíritos, né? Em relação à codificação. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno, né? A Gênese, a Revista Espírita, são 12 volumes da Revista Espírita, né? E é muito interessante a questão da Revista Espírita, são assim, passagens que não foram, não fizeram parte do corpo doutrinário, mas são muito interessantes e esclarecedoras sobre vários aspectos, porque ele respondia nessa revista aos seus detratores, aquelas pessoas no meio, na época da França, em Paris e tudo, de outros jornalistas, intelectuais,
que questionavam, né, os conceitos espíritas. E ele respondia um a um. Sempre nesse periódico, ele pegava e dava as suas respostas, fazia questão de esclarecer, de abordar realmente aquilo sob a via da doutrina espírita. E vários outros livros que estão aí colocados para a gente poder estudar. Aí a gente entra na questão do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Fazendo uma abordagem histórica, né, como é que começou isso? Um espírito chamado Ángel Aquarode, não sei se a pronúncia está certa, ele foi um espanhol, né, que imigrou para o Brasil, atuante no Espiritismo, e Ángel Aquarode deu algumas mensagens, vieram algumas mensagens através de uma médium, né, falando justamente sobre a importância de se criar, de se estabelecer uma campanha de estudo, né, que se fomentasse uma campanha de estudo. Isso foi colocado lá para a federativa lá do Rio Grande do Sul. Em 75, essas mensagens vieram em 76, 78, mas em 75 teve um trabalho pioneiro, que foi da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, no sentido de fazer um projeto chamado Começando pelo Começo. Então era do estudo realmente das obras, né, da codificação, e ele estava todo calcado nesse objetivo. Também, mais ou menos nessa mesma época, a Federativa do Paraná também apresentou algo nesse sentido, objetivando o estudo do Livro dos Médiuns e de outras obras acessórias, né, sobre esse tema da mediunidade. Aí acaba que a Federação do Rio Grande do Sul, em 78, acolhe, né, a ideia e lança, então, o estudo, né, sistemático, o estudo da campanha do estudo da doutrina espírita, de uma forma sistematizada lá pelo pessoal do Rio Grande do Sul. E acaba que esse projeto que estava acontecendo no Rio Grande do Sul foi acolhido pela Federação Espírita Brasileira, e em 1983 lançado, então, o estudo sistematizado da doutrina espírita para todas as federadas, as unidades federadas, e terem acesso de utilizar, inclusive, as apostilas elaboradas lá em Brasília, lá pela federação lá em Brasília. E aí nós temos, então, o chamado ESD, né, que é realmente uma coisa fantástica, as possibilidades que isso aí traz para a gente. Consequências de quem participa do ESD, consequências daquele que está empenhado nesse objetivo de estudar, de se aprofundar na questão da doutrina espírita, né? Primeira coisa é a gente ter o favorecimento da participação de todos, que é importante, quando em grupo, em conjunto, que todos possam se pronunciar, todos possam falar das suas dúvidas, possam colocar, né, dos seus... Às vezes até, né, não é conveniente, a gente tenta até tolher um pouco isso, mas às vezes acontece até da pessoa falar de situações, às vezes, pessoais, né, que ocorreram, que acontecem, e muitas vezes ali forma-se ali uma condição de um apoio, de uma consolação, de uma orientação que pode ser útil para essa pessoa nesse processo. A questão, né, de garantir a unidade de princípios, nós já falamos, né, como é importante que quem esteja à frente desse trabalho seja uma pessoa que tenha um nível de conhecimento um pouco maior, para poder evitar que aquilo descambe, de repente, para algo que não seja o objetivo principal, que é estudar o Espiritismo. A questão de proporcionar unidade de princípios, né? Desenvolver a fé raciocinada, essa fé iluminada, né, pela razão, pela lógica, a lógica kardeciana, a gente passa a enxergar a vida e perceber a vida por um prisma diferente, né, dentro dessa lógica. A gente passa a entender realmente aquela questão da nossa origem, né, de como é que é a nossa vida, o que está acontecendo com a gente e nosso futuro, para onde é que a gente está caminhando. A questão de desenvolver expositores espíritas. Alguns companheiros que participaram conosco em alguns grupos de estudo, não diria Marcelo, que Marcelo que já era expositor antes de participar com a gente, mas outros que participaram conosco acabaram, a Leila mesmo, né? A Leila Almeida, e trilharam esse caminho de se tornarem expositores espíritas. É importante isso, que são pessoas que
podem falar, quer dizer, podem estar divulgando efetivamente espiritismo, né? Que foram, digamos, formadas, né? Com conceitos que foram debatidos, foram aprofundados com esse objetivo. Então, o sentido da expressão caridade, né? Que a gente realmente precisa... A gente tinha muito equívoco em relação a essa questão de caridade, né? De entender o que fosse caridade. Pelo menos antes de estudar o Espiritismo, a gente pensava que caridade era aquela questão da doação de um prato de comida, de você dar um cobertor, de você dar uma roupa. E, na verdade, a caridade realmente, sem caridade, a gente não tem como viver. A verdade é essa. E a gente vai, hoje, eu acho que a caridade ela faz parte, tem que fazer parte da nossa vida. Senão a gente vai ficar mergulhado num sentimento de culpa absurdo, né? Então a gente precisa realmente, a revelação espírita já acendeu essa luz para a gente, nos mostrando verdadeiramente o que seja caridade, que é um âmbito muito mais amplo do que meramente essa questão assistencialista, essa situação que muitas vezes é necessária também, mas é apenas a ponta do iceberg do que seja caridade, né? Muito bem. Agora, sobretudo, a grande consequência, né, do ESG é nos propiciar a facilitar a reforma íntima, né? Então a gente tem que ter esses subsídios, essas informações, porque é esse entendimento, né, é esse processo de aprendizado, de esclarecimento, que vai nos dar bases para esses caminhos de reforma, de melhoria, de a gente rever certos conceitos, rever certas atitudes, de qualificar a nossa maneira de enxergar as questões, os problemas. Porque muitas vezes os problemas, eu acho que antes de ter esse entendimento um pouco mais profundo, eles nos apavoravam, eles nos deixavam desesperados, né? Porque você fica meio sem chão, às vezes, diante de certas situações, né? A gente ficava sem chão. Hoje não. Hoje a gente tem realmente onde nos apoiar. Hoje a gente tem realmente, efetivamente, um entendimento de que as coisas, quando acontecem e sucedem, elas têm uma razão de ser, têm um motivo. E muitas vezes, diria até mais das vezes, aquilo trabalha efetivamente a nosso favor. Nunca para nos desfavorecer em qualquer aspecto. Às vezes até financeiramente, a gente pensa até que está perdendo alguma coisa, na verdade a gente ganhou muito. Às vezes aquilo ali se afastando da gente foi a melhor coisa que podia ter acontecido, né? Senão males maiores poderiam vir com certeza. Então a gente faz isso com que objetivo que a gente estuda? Conhecer mais para servir melhor. Sem dúvida, a gente conhecendo melhor, a gente tem uma condição de fazer esse discernimento entre bem e mal, entre o que efetivamente vai ser um bom caminho ou não, né? Então, a gente conhecendo mais, a gente se habilita a um patamar de serviço maior. É como a gente fala, o espírito que, quando evolui, nós estamos no patamar aí do espírito que vive no mundo de provas e expiações. Então, nós somos espíritos que estamos nesse padrão, na terceira categoria dos espíritos imperfeitos, né? Até falamos sobre isso aqui. Muito bem, mas a gente sabe que na escala espírita, a gente pode galgar lá a condição de espíritos perfeitos, né? Espíritos que vão chegar lá naquela condição angelical. Mas esse caminho todo até lá é um caminho tipo aquele tocando harpinha, sentado numa nuvenzinha? Não é, claro que não é. Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente cresce, se desenvolve, seja pela asa da intelectualidade, da questão do entendimento, que nós falamos dessa compreensão, seja pelo lado moral, pelo lado do nosso esforço de aprimoramento, de aperfeiçoamento moral, a gente está se habilitando a quê? A servir melhor ao Senhor, a qualificar os nossos produtos, aquilo que a gente produz, da nossa produção mental, da nossa produção, né, verbal, das nossas ações, daquilo tudo que é o objeto, o projeto da nossa vida, que é aquilo que a gente almeja, dos nossos anseios, né? Então a gente vai se habilitando a servir melhor. Então aquele que já chegou lá naquele ponto, no ápice mais alto da evolução, ele está o quê? Ele está parado? Ele conseguiu? Não, já cheguei agora sou todo-poderoso aqui. Não, estou ao lado de Deus. Não, Deus está ali em cima, mas eu estou aqui pertinho dele. Não. Ele passa a ter atribuições inimagináveis para nós, né? Então são coisas que estão muito além da nossa imaginação, se quer penetrar o que possa ser que esse espírito nessa condição vai estar produzindo, vai estar realizando, né?
Então, o estudo da doutrina espírita, ele vai objetivar a reforma íntima, que nós falamos, né? A identidade de princípios, os adeptos esclarecidos, a profilaxia. Quem conhece a doutrina espírita se protege com relação aos assaltos das obsessões dos espíritos que estão mal intencionados. Né? Quantas vezes, se a gente dá margem a certas ideias que vêm e batem na nossa cabeça, se a gente der margem para aquilo acontecer, olha, vai dar um problema muito sério. Né? A gente tem que se conter. E a gente se contém por quê? Porque a gente enxerga as consequências daquilo. Né? Então o Espiritismo nos ajuda a perceber que certas influências, às vezes, estão pairando, estão atuando, e a gente precisa, muitas vezes, entrar em prece, a gente precisa orar naquele momento, a gente precisa realmente ter o suporte da oração, a gente precisa dar uma parada, refletir, pensar, para a gente evitar que um problema maior se instale e venha trazer uma grande encrenca para nós. Então, a profilaxia, realmente o Espiritismo nos ajuda nesse sentido, porque nós estamos em relação com os espíritos o tempo todo, não se iludam. Né? O próprio Paulo nos colocou que nós vivemos em meio a uma nuvem de testemunhas. Que testemunhas serão essas? Essa nuvem. Né? Então, isso aí é algo que a gente tem que estar atento. E a questão da educação mediúnica. Quantos adentram a casa espírita apresentando desequilíbrios em função de uma mediunidade, que a pessoa às vezes possui, e que não está sendo educada, não foi educada, não foi direcionada de uma forma proveitosa, tanto para ela, quanto para o objetivo pelo qual ela veio com aquele dom, encarnou naquela condição de médium. A mediunidade é para estar a serviço do bem, a serviço da caridade espiritual, a serviço de canalizar muitas vezes esclarecimentos, né, luzes para nós que estamos aqui, porque é o canal de comunicação com a espiritualidade. Então, a educação mediúnica é uma consequência justamente do estudo da doutrina espírita. Vai nos propiciar realmente a ter um entendimento melhor do fenômeno, como que ele acontece, né, como que ele se desdobra, do nosso compromisso com a questão da mediunidade e tantas outras questões que são essenciais. E quantas pessoas sofrem justamente porque muitas vezes são médios, têm mediunidade e não buscam, né, as vias devidas para resolver ou minimizar essas consequências e direcionar, né, a mediunidade para o caminho ideal, para o caminho que deve servir. Né? Então, mais uns 2 pontos aqui. A formação dos expositores espíritas, nós já falamos da doutrina, né? E a difusão das ideias espíritas, efetivamente. A gente precisa realmente estar, até a colocação de Emmanuel, muito interessante, a maior caridade que praticamos em relação à doutrina é a sua própria divulgação. Mas para divulgar e sermos divulgadores, temos de divulgar algo que seja realmente, efetivamente, espiritismo. Para não estarmos falando, digamos, entre aspas, besteira, ou falando coisas impertinentes, né? E tomando cuidado justamente no aspecto até de passar por ridículo em certos aspectos, de certas abordagens, e desmerecer até a própria doutrina, porque a gente está falando, às vezes, em nome da doutrina. Ué, mas você está lá, mas é isso que se passa por lá? Esse que é o entendimento do espiritismo? Se a gente não souber, como falamos, né, é importante que a gente ressalte, é melhor a gente calar. Não, isso aí depois a gente conversa, depois a gente explica isso aí melhor. Vamos tentar trabalhar dessa forma, né? Bem, as colocações que desejávamos fazer foram feitas, né? A nossa casa, como dissemos, nós temos os grupos de estudo, né, que funcionam aí com as facilitadores, pessoas que estão preparadas em condições de estarem à frente desses trabalhos. Né? Temos o introdutório, que é com a Kátia e Zezé, né? Kátia e Zezé. E tem os estudos, né, as diversas apostilas que estão aí acontecendo na nossa casa. Então, os interessados, é interessante que nos busquem, né, a mim também, o pessoal da doutrina, do Departamento de Doutrina, ao Márcio, para poder se inteirar dos acessos que serão facultados, serão possibilitados a quem esteja interessado. É muito importante que a gente estude realmente a doutrina espírita, porque é a nossa via de libertação, né, da gente aproveitar essa encarnação, esse momento que estamos em trânsito aqui,
né, nas possibilidades que nos assistem, e ocuparmos aí 2 horinhas por semana. O que são 2 horinhas por semana, né? São 168 horas que nós temos por semana. 1h30. A gente trabalha 10 horas, né? Vai, dorme 8, isso vai sobrar 8, né? É isso? 10, 8, não, tem 1 hora a mais, 6 horas, né? Sobra 6 por dia, né? Não, dorme 6, tem gente que dorme 8, né? Eu durmo só 6. Mas é 10, 6, quer dizer, sobra 8 horas, né, por dia. Se você for ver aí, são 62 horas, mais ou menos, por semana que você vai ter. Você vai ocupar 2 horas da semana, vai sobrar 60 horas para fazer outras coisas, para ir no shopping, para assistir televisão, né, para poder ver um filme, para namorar, para cuidar das crianças, para ficar na internet. A internet ocupa um tempo do caramba da gente, né? E a gente acaba ficando ali horas e horas. Mas é extremamente proveitoso. E será que custa alguma coisa? O que vocês acham? Custo. Sabe por que não custa nada? Não custa nada porque não tem preço, né? Realmente não tem preço a gente estudar o Espiritismo e as possibilidades de estudo que a casa oferece. Isso é gratuito, os cursos são totalmente gratuitos e, assim, receberemos a todos com o maior prazer. A gente só não fala em devolução de dinheiro em caso de não gostar, porque realmente não tem preço, quer dizer, é gratuito, então não tem devolução de grana, tá bom? Agradeço muito a vocês, que a paz de nosso Senhor esteja em todos os corações.